Muito bem, estamos de volta com Conexão Futura e uma ação humana que ultrapassa séculos está cada vez mais viva na internet. Estou falando do ativismo. A partir de atitudes e conexões desenvolvidas na web, recentemente eclodiu movimentos populares em diversos lugares do planeta. Por exemplo, no Oriente Médio e Norte da África, surgiu a Primavera Árabe, que reivindicou a saída de diversos ditadores. Aqui no Brasil, as famosas passeatas de junho de 2013 também foram mobilizadas principalmente através das redes sociais. Essas iniciativas macro, imensas, caminham ao lado de outros protestos, de outros gritos de diferentes tamanhos, interesses e proporções. A partir de agora, então, a gente conversa com o professor Caio Giannini, do curso de Comunicação e Mídia da PUC de Minas Gerais, sobre cyberativismo. Tudo bem, professor? Bem-vindo à Conexão Futura. Muito obrigado. Professor, você que acompanha de perto, como você definiria o que é o cyberativismo? Olha, o ciberativismo ou cyberativismo é toda aquela manifestação social que acontece por meio das plataformas sociais na internet. Então, por meio de sites de redes sociais, sites de blog, né, fóruns, ferramentas de comunicação instantânea, transmissão de vídeo, tudo isso com um cunho social ou político, né? Bom, segundo os dados mais recentes do IBGE, mais da metade dos brasileiros já tem acesso à internet. De que forma você acredita que esse acesso, então, possibilita que muitas vozes apareçam ou que pessoas que normalmente não participariam de algum movimento social se engajem em causas a partir do uso da internet? Ficou mais fácil para as pessoas se manifestarem, né? Antes a gente vivia num contexto em que a gente se conectava à internet. Existia aquele momento do dia que você se conectava. E aí precisava de um computador, estar no lugar físico e etc. Agora o computador está no nosso bolso, é o smartphone. E esse smartphone tem uma capacidade de processamento excelente. E as redes de comunicação, as redes celulares, estão cada vez mais rápidas. Então as pessoas estão com muita facilidade de falar o que pensam. E isso, claro, elas vão falar de tudo, inclusive das suas insatisfações com relação à cidade, o estado, o país, ou o que quer que seja. Então, essa disponibilidade maior dos equipamentos e a conectividade constante, a internet é ubíqua na nossa vida, né? A gente não tem mais aquele momento em que se conecta, a gente tem um momento em que a gente desconecta, né? Porque o tempo todo estamos conectados. E por estarmos o tempo todo conectados, a gente pode se manifestar com muito mais facilidade. A gente tem, além dessas plataformas do celular, a gente tem os serviços, né? O YouTube, o Twitter, o Facebook, pelos quais a gente pode expor as nossas ideias. E isso é muito interessante, né? Frente a isso que você está dizendo, eu lembrei do professor Carlos Afonso, que é um dos representantes que participou aí da criação do Marco Civil da Internet, que ele fala que não deve se mais falar em internauta, afinal de contas, como você está bem dizendo, né, Caio? Todo mundo é um internauta hoje em dia, não existe mais um momento de parar para entrar na internet, faz parte do nosso dia a dia. Agora, para o bem e para o mal, tem momentos em que você precisa também ficar um pouco atento, né? Quem está começando aí a frequentar fóruns de discussão pode ter algumas pegadinhas também. A gente sabe aí que muitas vezes opiniões aparecem, as pessoas não têm muito fundamento. Que dica você daria para quem quer de fato se engajar numa causa e antes de começar a participar de fato, pesquisar um pouco mais? Qual o caminho aí para os iniciantes? Olha, é a mesma dica que a gente dá para quando a gente começa a usar a internet. A gente estava acostumado no contexto da mídia de massa a ter alguém para dizer para a gente o que era notícia, o que não era, o que era fato, o que não era. Agora, nós temos uma série de ferramentas ao nosso alcance que permitem que a gente coloque notícias e que a gente consuma notícias. Então, a gente precisa usar muito o bom senso, ver de onde que está vindo aquela informação, tentar checar a veracidade daquilo, verificar se outras entidades ou outras pessoas confirmam aquela informação e aí sim a gente começar a se movimentar. É uma coisa de verificar a veracidade. Então, se por um lado a gente tem acesso a ferramentas que nos permitem manifestar a nossa voz, a gente também tem que prestar atenção em tudo aquilo que está sendo colocado ali, tudo que todas as pessoas estão manifestando, para ver se aquilo realmente é verdade ou não. Porque essas ferramentas sociais, elas podem muito facilmente ser manipuladas por grupos de interesse.
Então a gente tem que ficar sempre de olhos abertos e com uma visão bem crítica, não para contestar tudo que vem, mas para tentar entender qual que é a origem, qual que é o contexto, qual que é o real conteúdo daquilo que está vindo, antes da gente replicar uma mensagem, antes da gente assinar embaixo, porque quando a gente compartilha uma publicação, quando a gente retuita, quando a gente passa adiante uma informação, a gente está assinando embaixo daquilo. O nosso nome está ali junto. E a gente deve prezar sempre por cuidar dessa imagem, né? Não ficar falando coisas que não necessariamente são verdade. Sem dúvida, né? A gente vê também essa onda de compartilhamento muito rápido das informações e também você pode acabar cometendo muitas gafes, né? Como muita gente aí que compartilha citações supostamente escritas por alguns autores, que não são de fato citações criadas por aqueles autores, ou informações também que podem acabar criando polêmicas, ou seja, buscar de fato a informação numa fonte aí mais confiável. Agora a gente tem percebido, por exemplo, bem recentemente, algumas hashtags criadas por movimentos sociais, em relação à causa feminista, por exemplo, né? Hashtag amigo secreto, hashtag meu primeiro assédio, envolvendo primeiramente as mulheres e provocando uma reflexão em toda a sociedade. Como é que você vê essa relação de simplesmente uma hashtag criada por alguém em algum computador aí, em algum lugar, ou mesmo num celular, em algum lugar do país, tomando repercussão aí, até capas de revista discutindo essas questões? De que forma você vê que isso pode aí acabar atraindo a atenção e movimentando cada vez mais os brasileiros para pensarem sobre questões muitas vezes deixadas de lado? Pois é, isso mostra, isso é importantíssimo a gente prestar atenção nesses movimentos. Em primeiro lugar, porque até este momento, até esse instante, essas manifestações são espontâneas. Elas não são programadas, não foi alguém, não foi uma equipe, não foi uma entidade que plantou essa ideia. Então, isso, a princípio, até onde a gente sabe, veio das pessoas. E se veio das pessoas e ganhou essa dimensão, né, se replicou tão rapidamente, a ideia foi comprada por tantas pessoas, isso é um indicativo de que esse assunto está latente, está ali esperando para ser discutido, tem muita gente querendo conversar sobre aquilo e querendo se manifestar sobre esse assunto. Então isso é muito importante, a gente prestar atenção nesses sinais que a sociedade tem nos dado, ou tem dado, né, porque nós fazemos parte da sociedade e nós também temos muitos anseios. Então a gente está o tempo todo ali querendo discutir um assunto que às vezes não é pauta da mídia de massa. E nesses ambientes digitais interativos, nesses ambientes sociais, essas questões elas eclodem, elas aparecem, elas emergem de uma maneira muito bonita. Professor Caio, antes da gente encerrar, uma questão muito atual, após os atentados em Paris, na França, a gente viu aí declarações do grupo cyberativista Anonymous declarando uma guerra virtual ao braço digital aí do grupo extremista Estado Islâmico. Como é que você vê aí também, por outro lado, a questão dos hackers e a questão dessa guerra digital que já está começando nos dias de hoje? Interessante, né? Resta ver se um vai conseguir dobrar o outro nessa conversa digital, né? Porque vai acontecer uma série de disputas. A gente sabe que o Estado Islâmico utiliza de plataformas bastante alternativas para conversar, né? Eles utilizam de plataformas de jogos, de mensagem instantânea, de sistemas de e-mail diferentes e etc. E, por outro lado, você tem um grupo gigantesco de pessoas que está querendo ajudar de alguma forma. E esse grupo pode incluir pessoas como eu e como você, o que é muito interessante, né? Eu não vejo muito risco imediato para as pessoas que participam desse grupo, do Anonymous, mas eu vejo uma coisa bem interessante, um jogo bem interessante sendo jogado, né? Uma disputa para ver quem oblitera quem primeiro. Não que o Estado Islâmico queira, de alguma forma, acabar com esse grupo Anonymous, mas eu vejo uma maneira de tentar se desvencilhar desse cerco que se forma. Mas realmente é muito difícil isso acontecer. E é interessantíssimo que a gente vê isso, porque não se trata mais de uma questão de Estado, né? Não é um Estado espionando o outro Estado, agora são pessoas de diferentes nacionalidades se unindo, tanto de um lado quanto do outro lado dessa espécie de disputa, né? Dessa perseguição. Isso é uma coisa que a gente não via antes. É mais um tipo de fronteira, mais uma distância que as tecnologias digitais interativas elas rompem, elas
acabam, elas ignoram a existência dessas fronteiras físicas, né? Bom, a gente podia seguir aqui o resto da tarde conversando, mas nosso tempo já encerrou. Então, professor Caio, muito obrigado por ter aberto um espaço na sua agenda e conversado com a gente sobre esse assunto tão atual. Obrigado e até a próxima. Agradeço. Um abraço, obrigado. Muito bem, na próxima entrada aqui do Conexão Futura a gente volta falando sobre namoro infantil, como pais e mães devem lidar quando os pequenos chegam da escola e contam que estão namorando. Pois é, uma questão bem delicada, então não perca essa discussão. A gente volta logo mais com outro bloco do Conexão Futura. Até já!